permita, eu vou dar o início, Mimoso. Eu só peço uns minutinhos para falar sobre a Antecipa, que eu vou mostrar um mapa de como que a gente está e a gente já dá início, tá bem? Por gentileza. Muito bem, então eu vou passar aqui a... Muito bem, vamos dar início então à apresentação. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao professor João Manuel Mimoso pela colaboração. Só um minuto. Muito bem, vamos dar início então à apresentação. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao professor João Manuel Mimoso pela colaboração. Só um minuto, por favor, eu estou ocupado aqui agora, depois eu converso. Professor João Manuel Mimoso, ele é do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e para nós é uma grande satisfação ter a sua presença aqui conosco para esse seminário, para esse webinar. Nós estamos com 103 participantes e a gente já vai então dar início aos trabalhos. Professor Mimoso, aos trabalhos. Professor Mimoso? Alô? Sim? Sim. Pronto, nós podemos dar, então, início à apresentação aos trabalhos. Professor Mimoso? Alô? Sim? Sim. Pronto, nós podemos dar, então, início à apresentação que trata do estudo da degradação dos azulejos. Esse é o último webinar do ciclo de webinars da Antecipa e a gente, em breve, já vai fazer contatos com todos os que se inscreveram, tanto para esse webinar como para os anteriores, para passarmos as informações sobre a Antecipa e sobre as inscrições. Eu peço às pessoas que aguardem ao final da apresentação, depois da discussão, eu vou falar umas palavras rápidas sobre a Antecipa, como que a gente está distribuído, e a gente dá continuidade. Então, passo a palavra ao professor João Mimoso para a sua apresentação. Sim, senhor. Bom dia para vós. Eu vou tentar adaptar-me ao Brasil falando devagar. Eu sei que às vezes tem dificuldade. Portanto, já sabem o meu nome. Se entrarmos em diálogo no fim, não sei se é possível, podem tratar-me por João. Nós aqui somos muito informais e toda a gente me chama João, menos o Luís, que me chama por professor Mimoso, como viram. E, portanto, hoje vamos falar sobre a degradação dos azulejos. E a degradação dos azulejos é um assunto muito interessante porque quando eu comecei com isto, tenho que falar mais devagar, há cerca de 10 anos atrás, havia muitos estudos sobre história da arte, mas os azulejos estavam-se a degradar e continuam. E eu disse aos historiadores que se não nos interessarmos pelos mecanismos de degradação, um dia eles já não têm material para fazer estudos. E, portanto, vamos ao seguinte, pelos mecanismos de degradação, um dia eles já não têm material para fazer estudos. E, portanto, vamos ao seguinte, o slide seguinte, Luís. Okay. Pronto, isto é mais ou menos o resumo, um sumário do que eu vou falar hoje. Vamos fazer uma pequena introdução, que eu sei que há pessoas que chegam tarde e de forma que eu começo sempre a fazer uma pequena introdução e depois então vamos ao que nos interessa. Próximo. Este é o palácio, um dos palácios do rei Dom Manuel. Era o rei quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E este rei fez uma visita ao sul de Espanha, a Granada, no início do século XVI, salvo em 1503, porque ele ia se casar com a filha dos reis católicos e supostamente ia herdar o reino de Espanha, e gostou muito de ver os azulejos em Granada. De forma que fez uma grande encomenda para decorar o palácio que vem aqui, o Palácio de Sintra, e se vierem em Portugal e se forem lá dentro, os azulejos que chegaram em 1508 e 1509, ainda há a carta de desembarque, e sabe-se o número,
Esses azulejos ainda hoje lá estão, nos sítios onde foram colocados. O próximo. Próximo. Pronto. Este, por exemplo, são duas vistas do interior do palácio, e estes azulejos estão colocados de uma forma muito artística, aliás, uma forma que não é bem a mesma que eles eram usados no sul de Espanha. Isto é a origem do amor de Portugal com o azulejo. Próximo. Os azulejos que viram aqui são aquilo que nós chamamos de hispano-moriscos. Eram azulejos que eram fabricados no sul de Espanha, em Sevilha e noutras cidades do sul de Espanha, mas sobretudo em Sevilha, e eram azulejos que não eram lisos. A face era compartimentada e em cada um dos compartimentos punha-se vidrado de uma cor para fazer o desenho. É o que vem aqui. Próximo. E eram usados em decorações. Este aqui é do convento da Conceição de Beja. Como veem, os azulejos faziam uma espécie de tapetes e, portanto, eram usados para decorar salas como esta que aqui vêem em Beja. Próximo. E eram usados em decorações. Este aqui é do convento da Conceição de Beja. Como veem, os azulejos faziam uma espécie de tapetes e, portanto, eram usados para decorar salas como esta que aqui vêem em Beja. Próximo. Luís? Ora bem, pouco mais tarde desenvolveu-se o primeiro estilo, que é tipicamente nosso. E então o que faziam era que faziam azulejos brancos e verdes, aqui parecem negros, mas na verdade são verdes, cortavam-nos, como se faz também em Marrocos, uma técnica que se chama alicatado, cortavam-nos e formavam composições achadrezadas, que nós chamamos enchaquetados, e que são muito elegantes, e portanto foi o primeiro estilo português que se estabeleceu à roda de 1500 e no segundo quartel do século XVI. Aqui vem o uso, por exemplo, isto é no mesmo convento da Conceição em Beja, que eu mostrei há bocado, isto é uma abóbada, e a abóbada está decorada com um alicatado em azul e branco. Ok, o próximo. E no mesmo convento, isto é um arco alto, isto é o topo de um arco em ogiva que vai talvez aos 4 metros, e é interessante porque, como está muito alto, ainda sobreviveram as decorações em folha de ouro que eram postas sobre estes azulejos. E, portanto, o que vê é que aquilo que nós hoje vemos como uma cor única, na altura não era uma cor única porque eram decorados a folha de ouro. E, portanto, vem a folha de ouro sobre os azulejos verdes, sobre os azulejos azuis e sobre os azulejos brancos. Ora bem, existe uma técnica alternativa que apareceu mais tarde, que é a técnica da faiança. No topo desta imagem tem 2 azulejos que foram feitos aqui num leque. Um deles foi vidrado com vidrado transparente, é o que está ao centro, e outro deles foi vidrado com vidrado branco, que é um vidrado transparente a que se junta óxido de estanho. Portanto, que faz com que o vidro fique branco e opaco, e se virem, fizemos 3 riscos de cores no vidrado transparente e no vidrado de estanho, e veem que no vidrado de estanho a cor está contida, portanto a cor não se espalha. E portanto este vidrado permite ser usado como tela, pode-se pintar sobre ele, é o que se chama a técnica da faiança, que permite a pintura livre sobre o vidrado branco. Estes azulejos, quando foram introduzidos, eram caros, eram muito caros, mas as pessoas que eram ricas, é claro que queriam mostrar o que era de melhor. E o Duque de Bragança, que tinha um palácio em Vila Viçosa, encomendou 3.000 azulejos destes, e cada um deles era carérrimo. 3.000, imagina o que era, encomendou 3.000 azulejos destes para decorar o palácio às oficinas de Antuérpia. Portanto, isto são 2 pequenas amostras dos azulejos que ainda estão lá e que estão datados de 1558 e que mostram o que permite a técnica da faiança pintada. Bem,
Esta técnica chegou a Lisboa, mais ou menos nesta altura, através de um flamengo que se chamava Hans Roos. Ele nasceu na Zelândia, perto de Antuérpia, hoje fica na Holanda, e ele estabeleceu-se em Lisboa como João de Góis. E em 1560 ele já se apresentava como malagueiro, isto é, faianceiro, malagueiro de azulejo. Portanto, sabemos que ele, em 1560, já fazia azulejos e que dizer que se era malagueiro de azulejo já era uma profissão que era reconhecível. Próximo. O que vem aqui é um trabalho dele, na Igreja da Graça. Os painéis já não estão completos. A gente pensa que estes painéis eram para decorar o túmulo de Afonso de Albuquerque e eles estão assinados. Há uma figura com um livro e nessa figura está um monograma que nós descobrimos há alguns anos, e esse monograma é o monograma de João de Góis, HG Hans Roos, e do lado esquerdo está escrito João de Góis. E o que é interessante é que, nesta altura, as obras eram assinadas. Portanto, eram as pessoas que pintavam os azulejos, eventualmente consideravam-se artistas e assinavam a sua obra. Próximo. O século XVII foi o século decisivo para estabelecer o gosto português pelo azulejo. E é nesta altura também que o azulejo vai chegar ao Brasil. Começámos o século com os enxaquetados, depois começou-se a usar o azulejo de padrão, que às vezes chama-se azulejo de tapete, e começaram a aparecer igrejas com as paredes interiores todas revestidas com este tipo de azulejo. Depois apareceram azulejos figurativos, com desenho muito ingênuo, como este batismo de Cristo, que está também no Convento da Conceição, em Beja. Portanto, é um desenho muito naif. E no fim do século começou a aparecer o azulejo pintado a azul sobre branco, a imitar a faiança chinesa. Uns anos mais tarde, e graças ao ouro do Brasil, portanto, havia dinheiro para este tipo de coisas. Portanto, o barroco português é caracterizado pelo uso de a talha dourada e o azulejo azul. E o interior da igreja é todo revestido com azulejo azul, está tudo integrado, os azulejos têm as cenas e, portanto, para lá da parede há outro mundo, uma espécie de Alice por trás do espelho, e as igrejas estão decoradas assim. E o maior conjunto destes, é claro, está na Bahia, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. O próximo slide. Bem, entretanto, os tempos tornaram-se mais difíceis, a qualidade dos azulejos primeiro caiu porque havia muitos pedidos e, portanto, não havia artistas suficientes para tantos pedidos, e depois acabou por se cair mais em azulejo de apadronagem. E depois do terremoto de 1755, que destruiu Lisboa, o azulejo foi quase abandonado. Portanto, a gente vê que as oficinas começaram a fechar, restou a Fábrica do Rato e mais outra, mas em 1837 houve outra evolução. Os azulejos começaram a ser usados para revestir as faianças, para revestir as fachadas dos novos edifícios urbanos de Lisboa. Isto porque os regulamentos da Câmara exigiam que quem tivesse um edifício, de 5 em 5 anos, ele tinha que ser rebocado e pintado. Ora, quando os edifícios tinham 1 ou 2 pisos, isso era fácil. Mas nesta altura os edifícios já tinham 4 e às vezes mais andares. E, portanto, isso era muito caro, mas o mesmo regulamento dizia que podiam, se as fachadas fossem azulejadas, não precisavam de rebocar e de pintar. E, portanto, era um investimento, inicialmente era mais caro, mas a prazo tornava-se barato. E esta ideia chegou ao Brasil também 10, 15 ou 20 anos mais tarde, portanto, algo um pouco mais tarde, e também no Brasil há bons exemplos do uso do azulejo em fachada. Só que isto é azulejo fabril, é azulejo com padrão repetido e, portanto, não é um azulejo de artista. Próximo.
No final do século XIX, há aqui um artista que pintava a óleo, Jorge Colasso. Este Jorge Colasso decide começar também a pintar sobre azulejos e depois acabou por se dedicar completamente ao azulejo. Ele usava uma técnica de faiança, mas uma técnica diferente de todos os outros que lhe permitiam efeitos que nunca tinham sido possíveis até essa altura. Isto é uma obra dele que eu gosto muito, é uma capelinha em Sintra, portanto é pequena, é o pano atrás do altar. E no próximo... Luísa adormeceu. Bem. Este painel é porque tem um pequeno delay entre quando você fala o próximo e eu passo, tem um delay de menos de um segundo. Sim, senhor, ok. Este é um dos painéis que foi usado para decorar o pavilhão português na exposição que foi feita no Rio de Janeiro, salvo erro, em 1922, a comemorar o centenário da independência, e este painel chama-se Cruzeiro do Sul. E é um painel dele que eu gosto muito e que mostra também como ele consegue efeitos que não são possíveis em pintura de azulejo mais clássico. Este pavilhão foi desmontado e foi trazido para Lisboa. Portanto, hoje o pavilhão está completo em Lisboa, com todos os azulejos, no Parque Eduardo VII. O Jorge Colasso morreu em 1942. E é importante dizer que ele também assinava o seu trabalho. Portanto, ele considerava-se um artista que pintava não sobre tela, mas sobre azulejo. Próximo. E depois do Jorge Colasso morrer, o azulejo foi praticamente abandonado em Portugal. A arquitetura modernista tinha aquele cânon que queria um mínimo de decoração, mas no Brasil, e curiosamente por recomendação do Le Corbusier, que é o Messias da arquitetura moderna, começaram a usar, na arquitetura moderna, começaram a usar o azulejo como uma ligação ao passado. E, portanto, temos aqui a bela capelinha da Pampulha, com o azulejo do Portinari sobre a arquitetura do Niemeyer. E quando esta capelinha é de 1943, quando ela foi feita, o azulejo tinha sido abandonado em Portugal. E foi por causa dos arquitetos portugueses terem contacto com os brasileiros, começaram a ver que afinal o azulejo ficava bem na arquitetura moderna e trouxeram a ideia de volta para Portugal. E é interessante pensar que uma arte que estava morta em Portugal foi preservada além mar e graças a isso voltou para a terra de origem. No próximo. E nos anos 50 começamos a ver de novo o uso do azulejo integrado em Portugal. Em cima é a reitoria da Universidade Clássica de Lisboa, aqui no Campo Grande, e embaixo são um dos painéis que estão na Avenida Infante Santo. Próximo. E isto reacendeu o gosto pelo azulejo que nos traz até hoje. Estes são alguns painéis recentes, alguns do metro. O do lado esquerdo é do arquiteto austríaco Hundert Wasser, porque agora artistas de todo o mundo estão a pintar azulejos para Portugal. O de baixo é do Herro, que é um islandês. O outro, com a rapariga e o chimpanzé, é de uma estação de metro, é de uma artista portuguesa. E, portanto, este gosto veio até hoje, e hoje há mais variedade do que nunca nas paredes de Lisboa. Bem, agora, então vamos ao que nos traz aqui à parte técnica. Suponho que sabem que um azulejo geralmente é um quadrado de material cerâmico que foi cozido. Depois, sobre esse cerâmico cozido, é aplicado um vidrado, ele é molhado numa suspensão de vidro. Esse vidrado seca, portanto, o cerâmico absorve a água, o vidrado faz uma camada branca seca por cima e essa camada pode ser pintada. E depois o azulejo é cozido por uma segunda vez e fica o que temos aí. Temos uma camada de vidro que tem cerca de meio milímetro sobre uma camada de cerâmica que tem 12, 15, em geral entre 10 e 15 milímetros
de espessura. E o que é importante dizer aqui é que, como a pintura é feita sobre o vidro, depois do vidro estar cozido, a cor entra, mas a cor fica no vidrado. Portanto, a arte, a parte artística, está no vidrado. Se o vidrado cair, a parte artística perde-se. Só temos o cerâmico, que não tem decoração nenhuma. O cerâmico em Portugal chama-se chacota, eu creio que no Brasil se chama biscoito. Em Portugal o biscoito só é usado nas porcelanas, mas eu vou tentar lembrar-me e chamar-lhe biscoito. A imagem que tem do vosso lado direito é uma imagem de microscopia eletrónica do mesmo azulejo. A microscopia eletrónica, isto é, em eletrões retrodifundidos, é muito boa porque nos separa, a gente vê muito bem o vidrado, é a parte mais clara, e a chacota, que é a parte mais escura. O biscoito, que é a parte mais escura. E em cima, onde ver que, embora o vidrado esteja cheio com grãos de areia, feldspatos e bolhas, em cima há uma área que está apontada com essas setas azuis, que está mais ou menos limpa. Essa é a área que está pintada a azul, porque o azul não era pintado como um óxido, era pintado como um esmalte. Portanto, era um vidrado finamente moído com o pigmento azul. E quando se pintava, afundava-se no vidrado e não tinha inclusões, porque ele já era vidro e não tinha inclusões nenhumas. Portanto, o que vem aí, essa parte mais clara e sem inclusões, é a pintura a azul. A pintura está no vidrado. Se o vidrado cair, a pintura vai-se. Próximo. Ora bem, os azulejos de faiança, eu sou uma das minhas especialidades é materiais, e em materiais temos uma regra que tentar evitar fazer materiais compósitos, que são materiais que são, na verdade, feitos com dois materiais diferentes que estão ligados, porque a ligação é sempre uma causa de grandes chatices. Não sei se no Brasil se diz chatice, mas pronto. A ligação é sempre uma fonte de problemas. Porquê? Por exemplo, aqui, a parte cerâmica absorve água. E quando absorve água, expande-se. Absorve 20% e mais de água. E, portanto, expande-se muito. Ora, o vidro não absorve água. E, portanto, se a chacota, se o biscoito se expande e o vidro não, vai haver uma tensão na ligação e entre os dois que tem consequências, como vamos ver. Para que o azulejo funcione bem, ele deve ser mantido seco. Se o azulejo estiver seco, este problema não se manifesta. Próximo. Ora bem, eu costumo dizer que uma parede revestida a azulejo é como um exército que está preparado para um ataque frontal, mas que tem a retaguarda desprotegida. Isto é, se tem uma parede com azulejo, pode chover sobre o azulejo. Ele é impermeável, não tem grande problema. Mas, se vier água do lado da parede, aí não há proteção nenhuma. Próximo. E o que vemos é isto. A seta de cima, portanto, a imagem vai até à cimalha e a seta de cima mostra um ponto onde houve uma entrada de água pela cimalha. Como veem, os azulejos que estavam na linha de cima já caíram naquele sítio. E quando a água encontrou o lintel do vão da janela do primeiro piso, foi desviada para a direita e para a esquerda. Se virem, o lintel também já está a degradar-se. E depois a água que vem à direita e à esquerda vai afetar os azulejos que estão de ambos os lados. Do lado direito parou no entrepiso, do lado esquerdo já conseguiu ultrapassar o entrepiso, onde está a seta mais pequena, e portanto agora a degradação que vem vai propagar-se para baixo. Isto é água que vem de trás, não é água da chuva. A água da chuva apanhou a fachada toda, em cima e em baixo, e a parte de baixo está impecável. Próximo. Ora bem, quando andamos pela obra, reconhecemos que a água está sempre ligada a todas as formas de degradação, quer seja líquida, quer seja na forma de vapor. Eu vou dar exemplos das duas coisas. Portanto, se temos degradação, está lá a água. Pode haver mais outros agentes, mas a água está lá sempre. E a degradação, numa classificação simples, pode ser física, química ou biológica. Próximo.
E sabemos isto, por exemplo, eu pus aqui um painel, isto é da porta de Ishtar, portanto era uma das portas da antiga Babilónia. Estes azulejos foram recuperados, salvo erro, nos anos 30, nos anos 20, ou um pouco antes, mas foram recuperados já no século XX. São tijolos vidrados a azul e vidrados a amarelo e vidrados a creme. Estes tijolos têm 2500 anos. E há aqui restauros, toda a parte de cima é restaurada, alguns azulejos de baixo também são restaurados, mas como veem, ainda se vê a forma, ainda se vê a cor, o vidrado está lá, e o que é que preservou estes azulejos? É que estavam no deserto, e portanto não havia água. Não são azulejos, são tijolos vidrados, mas para este fim o problema é igual. O próximo. Bem, há 10 anos atrás havia a ideia que, quando havia problemas com os azulejos, a causa era sempre a cristalização de sais solúveis, sobretudo de cloreto de sódio. E a conservação tratava esse problema, primeiro dessalinizando os azulejos. Portanto, os azulejos eram retirados, eram mantidos em tanques de água, que era periodicamente mudada, até que a água tivesse pouco conteúdo em sais solúveis, e então o azulejo era reaplicado na parede. Isto parece-me muito simples. Mas será assim tão simples? É que sempre que eu ouço que um problema que me parece complicado, afinal é muito simples, parece-me bom demais para ser verdade. Portanto, vamos visitar obras e olhar alguns casos e ver o que é que podemos concluir. Próximo. Era. Não, aquilo lá é em vários museus. Mas o Pérgamo é onde está a reconstituição. Bem, paredes úmidas. Os azulejos estão colados na parede com a argamassa cola. Caso 1, a colagem falha. Se a colagem falha, os azulejos expandem-se e destacam-se. Isto é, vem aí uma série... Quando é um azulejo só que se expandiu, não tem mal porque os outros contêm-no. Mas quando o azulejo descola, o descolamento vai-se propagar aos azulejos da roda. E, portanto, faz aquilo que nós chamamos uma barriga, e depois um dia caem 6, 8, já vi um caso em que caíram mais de 100 de uma vez. Portanto, os azulejos em geral destacam-se em grupos. Próximo. E esta imagem que eu vos mostrei é exatamente um caso destes. A parede molhou e os azulejos começaram a destacar-se inteiros em grupos. Próximo. Caso 2. A colagem aguenta, portanto o azulejo não se destaca, talvez tenha destacado 1 ou 2 e se tenha caído e se tenha partido, mas nestes casos a colagem aguentou. Estamos na Sé da cidade do Porto, mas os azulejos expandiram-se e começaram a interferir uns com os outros. E como a interferência não é regular, tem bicos e lá dentro dos azulejos também há umas pedrinhas, que são pontos de fraqueza, o azulejo acaba por quebrar. A primeira ruptura vai de lado a lado e depois há rupturas secundárias que morrem na primeira ruptura, etc, etc, etc. E como veem em baixo, as rupturas estão a ser invadidas por musgo. Portanto, é uma coligação biológica que também vai causar danos próprios. Próximo. O terceiro caso interessa-nos mais. A colagem aguenta, os azulejos não se fraturam, só os piores azulejos é que se fraturam da maneira como vimos, os azulejos não se fraturam, mas expandem-se e vão acabar por fissurar num padrão de lama seca a que chamamos craquelin. E porquê? Porque a parte cerâmica absorve água e expande-se. Depois, quando seca, retrai. Depois, molha de novo, expande. Seca, retrai. Bem, e quando um material cerâmico sofre ciclos deste tipo, em cada ciclo a recuperação não é total. Portanto, ele retrai, mas nunca volta ao tamanho que tinha originalmente. Pode ficar com mais 1 ou 2, 3 ou 4 milésimos a mais, mas não volta ao tamanho original. E em cada ciclo ganha um bocadinho mais de expansão.
Então o que é que sucede? Há um ponto em que, como a cerâmica expande e o vidrado não pode expandir, o vidrado acaba por quebrar. E quebra num padrão de mosaico que se chama um craquelé. Vê aqui um craquelé grande, em geral a primeira quebra é num craquelé grande, e também veem que as fissuras do craquelé estão a começar a ser infestadas por colonização biológica, que vai ser uma outra fonte de dano. O próximo. E à medida que o processo segue, o que sucede é que vai havendo mais craquelé. Portanto, aquilo que antes era um mosaico grande, vai ele próprio partir-se em craquelés mais pequenos. E assim por diante, até que fica uma rede de fissuras que esteticamente é muito desagradável. Portanto, vem aqui o primário, que é mosaico grande, e aqui à esquerda já vem o secundário e o terciário, que são mosaicos mais pequenos. Próximo. Ora bem, eu um dia li um trabalho de um colega inglês que dizia que o craquelé não tem importância. Aquilo são as fissuras fininhas que estão no vidro, não tem importância nenhuma. Isso não é assim. E vou-vos mostrar que não é assim. E, ao contrário do que ele diz, o craquelé pode ser importante em termos de conservação. É que nós fizemos um ensaio e a ligação entre o vidrado e o biscoito é muito, muito forte. Quando colamos uma peça de metal no vidrado e puxamos, e fizemos isto em muitos azulejos, a ruptura nunca se dava pela ligação entre o vidrado e o biscoito. A ruptura dava sempre no biscoito, que é o elo mais fraco. Portanto, quando se puxava o parafuso, tinha sempre o vidrado e o biscoito. A adesão do vidrado ao biscoito é muito alta. E por isso, quando o azulejo está são, o conjunto entre o vidrado e o biscoito porta-se como um corpo rígido. E, portanto, as fissuras não podem afetar só o vidrado. Tem que se propagar também para o biscoito. No próximo slide, vemos o que sucede. Quando se faz uma secção e se vê na microscopia eletrónica, veem que o que nos parecia uma fissurazinha sem importância nenhuma, na verdade vem para baixo e vai-se ligar a uma rede que interessa a toda a parte cerâmica do azulejo e que já agora também constitui uma espécie de autoestrada para os sais solúveis que eventualmente vêm da parede virem ter à superfície, porque a água vai se evaporar na superfície. Ora bem, há dois casos. Um caso é aquele em que as fissuras vêm para baixo e vão morrer no tardós, isto é, no lado de trás do azulejo. No próximo slide, vemos outro caso em que as fissuras encontram um caminho mais fraco e vão-se propagar perto da interface entre o vidrado e o biscoito. Mas reparem que nunca é na interface, porque, como digo, a ligação do vidrado ao biscoito é muito forte. Portanto, a propagação é feita abaixo da interface e as fissuras vão morrer nas arestas. Próximo. Ora bem, e este processo pode dar origem a um caso destes. Portanto, parece que os azulejos estão todos fraturados no interior, e estão, mas não se desfazem na nossa mão, porque apesar das muitas fissuras, ainda há muitas pontes de ligação. Portanto, o azulejo, o aspecto é sólido. Mas, em alguns casos, se o processo prossegue, podemos chegar a um caso como este. Portanto, algumas fissuras ligam-se, o mosaico de azulejo destaca-se e pode sair até só pela ação da água. Próximo. Uma coisa interessante é que, como eu disse, a degradação está ligada à água. E à água que vem dos suportes. Portanto, a água que vem da parede. E muitas vezes a degradação traça um mapa das áreas úmidas, como estão a ver aqui. Portanto, a gente até olha para o painel de azulejos e vemos quais são as áreas da parede que estão mais úmidas. Próximo. Temos aqui um outro caso, em que isto é na casa dos Patudos, em Alpiarça. Portanto, este azulejo, este painel é um silhar que está do lado externo, tem cerca de 100 anos, e aqui vemos que há uma umidade ascensional, vem do solo, passa por trás do azulejo, porque o azulejo não facilita a evaporação,
e, portanto, a água com os sais vai se evaporar acima do painel. E sabemos que ela vem de baixo porque, como veem, ela parou no peitoril da janela. E, portanto, aí tem um dano ainda maior. E casos como este, próximo, realmente dão a ideia de que os sais solúveis estão sempre por trás dos problemas do avidrado. Porque, se repararem, os próprios azulejos já começam a perder vidrados junto das juntas. Portanto, parece que os sais solúveis são sempre o culpado, mas a observação mostra que não é assim. Próximo. Portanto, nas obras reconhece dois tipos de destacamento do vidrado. Um tipo é quando o vidrado sai com o biscoito aderente. Próximo. E outro tipo, que é um pouco mais raro, é este. O que vê na imagem de baixo é vidrado que estava solto e que foi virado. E como vê, ele está limpo. Portanto, tem uns bocadinhos de biscoito, mas o que vê é vidro quase limpo. Portanto, o vidrado está essencialmente limpo de biscoito. E vem em cima também até está ali enrugado como se fosse um pano. E também se virem de baixo, ali em cima, a chacota está limpa, a chacota está lisa. Próximo. E em alguns casos, também é muito característico, o vidrado faz umas ampolas, faz umas bolhas. Portanto, separa-se e levanta-se, parece uma tenda de camping. Estão a ver? Portanto, por vezes o vidrado levanta da superfície do biscoito antes de se destacar. Próximo. Ora bem, isto é um mistério, porque se o vidrado está tão aderente a um biscoito que nós, puxando, não o conseguimos separar, como é que é possível que sem ninguém puxar haja uma separação tão limpa? Próximo. Ora bem, há outro pequeno detalhe. É que um sal solúvel, como por exemplo o cloreto de sódio, só pode degradar por cristalização. Ora, a cristalização necessita que a água evapore em contacto com o ambiente. As pessoas que estão habituadas a tratar com pedra e com tijolos estão muito habituadas a ver casos destes. Portanto, as setas até mostram tijolos cuja superfície já se perdeu, portanto estão a arenizar. E, portanto, têm a tendência para passar esta experiência para os azulejos. E dizer, bem, isto é os sais solúveis. Bem, mas os sais solúveis precisam que a água se evapore. Onde é que a água se evapora nos azulejos? Próximo. Bem, a água nos azulejos só pode evaporar-se nas juntas. Portanto, o único sítio fácil onde a água se pode evaporar é nas juntas. E realmente vemos degradações que evidentemente começaram nas juntas. Portanto, havia juntas abertas. Reparem que se as juntas estivessem bem fechadas e se o biscoito não estivesse acessível, este processo não era possível. Mas as juntas estão abertas. Veem que na argamassa têm. Portanto, a água tinha sal, começou a evaporar pelas juntas, depositou o sal aí e o dano começou na junta e vai-se propagando para dentro. As setas mostram linhas de ruptura e veem o vidrado que vai cair a seguir. Mas este vidrado traz sempre chacota a seguir. E, portanto, este tipo de degradação é típica de casos destes. Portanto, vemos que a degradação começou sempre nas juntas. Portanto, havia qualquer coisa que se evaporou nas juntas, depositou sal, o sal é degradante, o sal teve um ataque físico, portanto, o sal empurrou e foi separando e foi-se perdendo o vidrado, cai sempre com o biscoito aderente. Próximo. Não é este caso. O primeiro é explicável com ou sem sais solúveis como agentes, mas o caso que está aqui na imagem de baixo, não. Então, qual poderá ser a explicação? Próximo. Há casos que se vêem, não sei se alguma vez alguém reparou, que são muito interessantes, que são casos destes. Aqui temos o vidrado a cair como mosaicos. Portanto, há mosaicozinhos de vidrado que vão caindo e se os virarem, eles estão limpos também, não têm chacota. Mas quando olham para a chacota que já está limpa de vidrado, veem o craquelê. Isto quer dizer que, no início,
o craquelé propagava-se para dentro do biscoito. Mas neste momento o vidrado já está solto e cai. Então sucedeu alguma coisa, houve alguma coisa muito, muito estranha, que fez com que antes o vidrado estava muito aderente, tal que o craquelé entrava para dentro do biscoito. E agora o vidrado está solto e cai, basta encostar um dedo e aquilo que se vê ali em cima, que está marcado com aquela seta, cai tudo. Porquê esta evolução? O que causou a completa perda de aderência do vidrado ao biscoito. Ora bem, nós o que fizemos foi levantámos uma série destes mosaicozinhos que estavam a cair em 3 azulejos diferentes e o que vimos foi isto. Próximo. Sim, mas antes quero-vos dizer isto. O José Saramago era um escritor português que já morreu. Eu não tenho pachorra para ler os livros dele. Que por acaso foi o prémio Nobel? Tenho uma comentadora aqui ao meu lado. Eu não tenho, mas de vez em quando ele tem umas frases interessantes e, sobretudo, faz umas palestras muito, muito, muito interessantes. Era um homem que tinha só o curso do liceu, mas que podia falar sobre a universidade como ninguém. Portanto, e uma das frases dele, que eu reescrevi um bocadinho, é que o mundo está cheio de respostas, à espera que lhes façam as perguntas. E realmente isto, para mim, é um ensinamento. Eu penso sempre nisto. Quando olhamos à roda, vemos muitas coisas que nos dão respostas. Nós é que nunca pensamos na pergunta a que aquilo que vemos poderia ser a resposta. Bem, as causas do destacamento do vidrado não são evidentes. A pergunta: como é possível uma separação de vidrado limpo de biscoito? Próxima. Então, nós levantamos alguns destes casos, levantamos os mosaicos e o que vimos debaixo dos mosaicos foi isto. Portanto, isto é uma espécie de é um gel, é uma massa, é uma coisa assim com ar um bocado, é um microscópio eletrónico com ar assim um bocado repugnante, com umas fissuras que vêm ali, e quando se faz uma análise, vemos que este gel é composto de silício, cálcio e potássio. E aquelas fissuras que vêm ali é porque ele está saturado de água. E como isto foi feito num microscópio eletrónico de alto vácuo, de onde o pico do ouro, foi revestido a ouro, na câmara do microscópio ele perde água e, portanto, vai abrir uma rede de fissuras. O próximo. São mais imagens desse ensaio que se fez. Portanto, aqui o craquelé saiu, portanto, os mosaicos saíram, mas o craquelé ainda está marcado e a composição do que está debaixo é a mesma. Próximo. Isto são os mesmos gelos alcali-sílica que resultam de um ataque alcalíneo à sílica amorfa e que têm um resultado, portanto, isto dá origem a gelos expansivos, que são tão expansivos e tão daninhos que podem deitar abaixo uma ponte ou uma barragem. Próximo. E aqui vemos, por exemplo, isto é num paper canadiano e refere-se ao ataque dos gelos alcali-sílica no betão e, portanto, vemos que as formas que vemos aqui e a análise é exatamente o mesmo que encontramos nos azulejos. Lá estão as tais fissurações causadas pelo vácuo e em cima vem este aspecto um bocadinho de cacho de uvas que é comum e, portanto, que permite identificar imediatamente estes gelos a olho nu. A olho nu, isto é, com microscópio eletrónico. Próxima. Pronto, e com isto começamos uma tese para tentar explicar tudo isto, e a tese é a tese da Maria de Lourdes Esteves, e quem esteja interessado, eu vou fazer uma apresentação em 15 minutos, mas quem estiver interessado, o que eu vou dizer e muito mais está na tese dela, que está acessível na internet. Portanto, está no site da Universidade de Évora, se puserem Universidade de Évora, a tese Estudo, Fabrico e da Degradação das Azulejos Portugueses Históricos, tem acesso a toda a tese, a todas as visitas a obras e aos resultados todos. Próximo.
Ora bem, a primeira parte da tese foi visitas que foram feitas a mais de uma centena de casos. Próximo. E, por exemplo, esta é uma imagem que já viram. Estes casos, e identificou-se o sal como sendo cloreto de sódio. Próximo. Tem aqui as imagens que usamos para análise no microscópio eletrónico. Próximo. Neste caso, talvez os casos mais daninhos, o sal era sulfato de magnésio. Próximo. E aqui temos também imagens de microscopia eletrónica do sulfato de magnésio. Próximo. E em todos estes exemplos, em que o problema era a cristalização de sais solúveis por evaporação da água que estava no suporte, na parede, e depois que molhava o biscoito, temos sempre esta forma, esta morfologia de dano que começa nas juntas e que se propaga para o interior. E sempre o vidrado cai com biscoito. Mas agora vamos ver o próximo slide. Temos uma série de casos em que, este aqui até não é muito óbvio, mas outros são, em que se vê que, em alguns casos, o dano começa no centro dos próprios azulejos. E o biscoito que está debaixo está liso. Próximo. Temos aqui outros casos, um deles eu já vos tinha mostrado. Portanto, o vidrado sai sem biscoito aderente. No próximo. E o sal que se encontrou neste caso foi um carbonato de sódio, trona. E nestes casos encontrou-se sempre este carbonato de sódio, que foi algo inesperado. É um sal que há muito pouca coisa escrita sobre ele, portanto há poucos estudos, ele não tem sido muito considerado, mas para os azulejos, como vamos ver, a presença de trona é muito importante para nos dizer o processo que está subjacente. Próximo. Bem, vamos fazer uns ensaios para tentar comprovar ou não a teoria corrente de que são a cristalização de sais solúveis, como o cloreto de sódio, que causa o dano. Próximo. Então, o que a Lourdes fez foi que escolhemos uma série de azulejos que vão do século XVII até o século XX e que vão ser até o século XIX, desculpem, e que foram envelhecidos através de 75 ciclos que duraram 2 anos de cristalização de sais solúveis. O próximo que ela fez foi o que chamámos uma célula de envelhecimento. Os azulejos foram partidos em 3 partes, uma delas ficou como testemunho, uma delas foi sujeita só à água e a outra foi molhada só com água, a outra foi molhada com uma solução saturada de cloreto de sódio. E a seguir forçou-se a evaporação numa estufa através da única zona que foi deixada com o biscoito acessível, que foi uma pequena zona em cima, que vem em cima, junto ao vidrado. Na prática, estamos a simular aquilo que sucede em obra. Próximo. E o que vimos, muito curiosamente, é que os azulejos que no início estavam bons, no fim, continuavam bons. O que no início não tinha dano, em geral, no fim, depois destes 2 anos de um ensaio tão severo, continuavam sem dano. Próximo. Aqueles azulejos que no início já tinham dano, alguns como este, no último ciclo, parecia que estava tudo bem. Mas quando foi dessalinizado, sucedeu o que se vê aí na última imagem. Portanto, o que se deu é que o sal estava lá, o vidrado, na verdade, já estava, portanto, a chacota já estava desfeita, o vidrado já estava destacado, mas o sal estava a servir como consolidante. E quando ele foi dessalinizado, com uma série de banhos que duraram cerca de 1 mês, portanto, o vidrado caiu fora. Mas, em nenhum caso, nunca houve vidrado destacado sem o biscoito. Próximo. Aqui temos um outro caso, no fim já se vê um dano enorme. Este era um azulejo que já estava com dano no início. São azulejos de Coimbra, são mais fracos. No início já tinha dano, um dano muito grande, mas depois da dessalinização, que é a última imagem, o dano ainda foi
muito mais extenso e visível. De novo, porque o sal estava a servir como consolidante. Próximo. E, portanto, o que vimos com as dessalinizações é que elas provocam, elas próprias, uma série de danos, incluindo, houve 3 azulejos que se fraturaram na dessalinização. Portanto, partiram-se em 2. Próximo. Portanto, o que concluímos é que o dano causado por estas cristalizações era, sobretudo, visível nos azulejos que inicialmente já estavam degradados. Aqueles que não estavam degradados não tinham uma degradação muito notória. Também vimos uma coisa interessante, é que quanto menos água absorviam os azulejos, menos se degradavam, o que é lógico. O dano começa sempre em áreas onde a evaporação é possível, que em geral são arestas ou áreas que já não tinham o vidrado, e que o vidrado cai sempre com o biscoito. Próximo. Bem, então, quando testámos esta teoria, o teste era rigoroso, mas vimos que nunca conseguimos simular o tal vidrado a cair sem o biscoito aderente. Portanto, é preciso uma hipótese para tentarmos simular aquilo que vemos na prática. Qual será a causa do vidrado poder cair sem biscoito aderente? E, portanto, a ideia foi que poderia ser um ataque alcalino. Isto porquê? Porque a gente sabe que, como sabem, há 2 coisas que atacam o vidro. Uma é o ácido fluorídrico, que não está em causa, e o segundo, quando temos o vidrado amorfo, ele é atacado pela alcalinidade. E sabe-se de outros estudos que foram feitos que nas paredes circulam fluidos muito alcalinos. Ora bem, se circular um fluido alcalino na superfície, na parede, ora bem, ele atinge o azulejo, ele molha o biscoito e o que é que ele encontra antes? É a ligação do vidrado ao biscoito. Portanto, ele passa o biscoito e o que ele vai encontrar é a ligação do vidrado ao biscoito. Ora bem, se nós supusermos que a ligação do vidrado ao biscoito é feita por pontos de sílica amorfa, o que é lógico, porque a sílica é a única coisa que existe tanto no vidrado como no biscoito, então a alcalinidade irá, possivelmente, isto é uma hipótese, atacar essas pontes de sílica amorfa, vai cortá-las e, portanto, vai separar o vidrado do biscoito. Próximo. E o que fizemos para tentar provar esta hipótese foi uma simulação. Portanto, escolhemos de novo uma série de azulejos, agora foram até ao século XX. Portanto, o azulejo mais recente tinha cerca de 100 anos e não tinha dano visível nenhum. Próximo. E fomos montá-los. E a nossa ideia é que a trona que se vê em obra, na verdade, é hidróxido de sódio, que ao chegar à superfície é carbonatada em contacto com o anidrido carbónico do ar. E, portanto, o que nós vemos associado aos azulejos que se destacam sem o vidrado aderente é trona, mas originalmente não era trona, era hidróxido de sódio que se carbonatou à superfície. Próximo. E, portanto, o que fomos simular foi um contacto com hidróxido de sódio. Portanto, uma solução alcalina, água com hidróxido de sódio. A chacota foi posta em contacto com essa solução. Aqui não há ciclos. Portanto, foi deixada em contacto durante 45 semanas. E às 4 semanas começou-se imediatamente a haver dano. Às 4 semanas começou-se imediatamente a haver dano. Próximo. E o dano que se viu é muito interessante. Temos aqui à esquerda imagens da secção do azulejo do século XX, antes e depois do ensaio. E a imagem de baixo é a imagem de depois e a seta vermelha está a apontar para aquela zona negra, que é uma separação entre o vidrado e o biscoito, limpa de biscoito. E o que vemos também é que, pelo lado de cima, também vemos que o vidrado faz aqueles empolamentos como tínhamos visto em obra, exatamente igual. Portanto, o vidrado levanta. Isto porquê? Porque as tais reações álcali-sílica formam aqueles gelos e aqueles gelos são expansivos. Portanto, absorvem água e empurram as coisas à roda dele. Portanto, empurram o vidrado para cima. Próximo.
E aqui temos todas as amostras, antes e depois do ensaio. A imagem de cima é antes, a imagem de baixo é depois. E aquela zona negra, que está mostrada com uma seta vermelha, é a separação entre o vidrado e o biscoito. Como veem, em todos os casos, o vidrado separou-se do biscoito. E em todos os casos, o vidrado separou-se limpo de biscoito. Isto é, podia ter um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas separou-se limpo de biscoito. Próximo. E, portanto, concluímos que a hipótese que tínhamos adiantado se verifica, que as soluções alcalinas ricas em sódio causam uma degradação visível, que o vidrado se destaca limpo de biscoito, em geral limpo de biscoito, às vezes há uns bocadinhos, e também é interessante dizer que neste caso não é necessária evaporação, mas basta o contacto, e por causa disso é que o processo pode ocorrer no centro de um azulejo, embora seja mais provável nas juntas. Porquê? Porque, como nas juntas a água se evapora, a solução alcalina vai se concentrar. Portanto, mas só por causa disso. Mas se não houvesse juntas, a degradação era possível e começaria em qualquer ponto do azulejo. É uma degradação química. A outra era física. Esta é uma degradação química. Próximo. Bem, então temos, como disse, dois tipos de degradação causados por espécies químicas que estão dissolvidas na água. Uma é física, temos aqui, começa nas juntas, quando nas juntas há biscoito acessível. A próxima. A segunda é a química, e neste caso não é preciso acessibilidade, portanto há um ataque, e se tiverem acesso a um microscópio eletrónico, se levantarem um bocadinho do vidrado que está em destacamento, debaixo dele vão ver aqueles geles de alcalis sílica. E isto é uma degradação que só pode ser oposta de uma forma, é preciso secar. Enquanto houver água, não há maneira de se controlar uma degradação deste tipo. É preciso secar. Tem que haver, ou não haver água, ou não haver a tal espécie alcalina, a tal espécie que resulta em soluções alcalinas ricas em sódio. Não há outra forma. Mas há uma consequência importante, é que quando se tenta dessalinizar um azulejo que está com este tipo de ataque, o que sucede é que os gelos vão migrar e vão estabelecer-se noutros sítios. E eu creio, não tenho prova, que alguns casos, um deles eu assisti, em que se fez um restauro com muitas dessalinizações e no 1 ou 2 anos a seguir ao restauro, o estado dos azulejos, portanto, piorou muito, portanto, a degradação acelerou muito, é muito possível que tenha sido um caso destes. Portanto, temos que reconhecer que, quando se faz um restauro, nem todos os casos são iguais. E, portanto, cada caso, acho eu, deve merecer um estudo científico para saber qual é a causa da degradação. E a causa tem que se tentar opor a causa, tem que se tentar eliminar a causa se isso for possível, e também tem que se tentar adaptar o restauro aos mecanismos de degradação que estão em jogo. Próximo. Mas há casos em que ocorre trona, o vidrado sai limpo, mas nem sempre o biscoito está liso, apesar do vidrado sair limpo. Próximo. Temos aqui dois casos. Um em que a chacota está lisa e embaixo veem que, apesar da degradação ter começado no meio do azulejo, a chacota não está lisa. Ela também se está a esfarelar. Isso porquê? Porque os sais solúveis são um agente oportunista. Enquanto o vidrado esteve completo, não havia área de evaporação. Mas uma vez que o ataque alcalino provocou a queda do vidrado no centro do azulejo, bem, então, nesse caso, se houver sais solúveis atrás, então eles já têm uma área de evaporação e, portanto, vão se estabelecer ali. E muitas vezes vê-se, em casos destes, vê-se eflorescências que nos dão a ideia que a causa da degradação é o ataque por sais solúveis, quando, na verdade, os sais solúveis são apenas um
oportunista que está a aproveitar uma área que ficou sem vidrado, porque remotamente a causa remota foi outra. Próximo. Finalmente, para terminar, na tese tem mais casos, tem mais um outro mecanismo que também pode causar, mas que eu não falei porque não tenho tempo, mas há outro que eu vou só falar num instante, que é o caso dos sais, que são higroscópicos, portanto, os sais absorvem água do ambiente, e este caso interessa-nos porque é o único em que, na verdade, não necessita água no suporte, portanto, a parede até pode estar seca, mas o ambiente está úmido. Ora bem, o cloreto de sódio a 30 graus centígrados, eu escolhi estes 30 graus, deve ser uma temperatura que aí no Brasil tem muito. Portanto, o sal, se estiver em contacto com o ambiente, vai absorver umidade do ambiente, higroscopicidade. E quando chegamos à umidade ambiente de equilíbrio, que anda pelos 75% de umidade relativa, vai ocorrer uma deliquescência, isto é, o sal vai se dissolver na umidade que absorveu. Então, o que é que temos? Se existem ciclos de umidade acima e abaixo de 75%, o sal, sempre o mesmo sal, vai dissolver-se e recristalizar, dissolver-se e recristalizar, dissolver-se e recristalizar, tantas vezes quantas vezes haja este tipo de ciclos. Se houver um ciclo diário, mais ou menos 75%, vai haver potencialmente, não é tão simples como isto, mas vai haver potencialmente um ciclo de recristalização todos os dias. Isto pode explicar casos como este. Próximo. Temos uma abóbada da Capela de Nossa Senhora dos Remédios no Cabo Carvoeiro e temos uma fotografia de 1960 e tal, quando ela tinha 250 anos e estava impecável. E temos uma fotografia de hoje em que se vê um dano enorme. Ora bem, esta capela fica quase sobre o mar e, portanto, é muito provável que todos os materiais estejam saturados de sal. No entanto, não havia dano. Entretanto, o que é que se deu entre um e o outro? Foi feita uma obra. A capela foi destelhada, é provável que tenha estado à chuva há algum tempo, ou então talvez tenham metido uma betonilha com água, e então o que é que se deu? Os sais que estavam estáveis nos materiais foram mobilizados e, portanto, vieram à superfície e estabeleceram-se nas juntas entre os azulejos. Uma vez chegando aí, aquele é um local úmido, entramos nestes ciclos de cristalização, dissolução, recristalização, dissolução por deliquescência. E, portanto, qual é a cura disto? Bem, não é na verdade, acho eu, não é de salinizar. Eu, por mim, acho que o que temos é que limpar o sal e assegurar que o sal não chega em contacto com o ambiente úmido. Se fizermos isso, o processo deve ficar estabilizado. Próximo. E é tudo. E muito obrigado. E quem me quiser fazer uma pergunta, pode-me tratar por João. Nós aqui somos muito informais. E muito obrigado pela vossa atenção. Está feito. Muito obrigado, João. Então, agora, a partir de agora, João, aqui o compartilhamento da tela. Voltamos, então, ao nosso formato regular. O chat já está aberto para perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui. Você está me escutando, João? Sim, a pergunta é por voz ou como é que é? É, por voz. Ok. É o seguinte, professor João, nas juntas, Amália Torres, professor João, nas juntas entre os azulejos, a argamassa, quando danificada, provoca a entrada de água. Após a restauração, é colocado algum produto para repelir a água e, ao mesmo tempo, trabalhe como junta de dilatação? Não, isto é, a água... Bem, há duas coisas diferentes. Uma é quando estamos a falar no azulejo antigo, quando se mete argamassa na junta, a água é muito pouca. Portanto, a água seca não tem importância nenhuma. Bem, quanto às juntas de dilatação, aqui usa-se juntas, mas é no azulejo de exterior
que é usado hoje em dia. Portanto, o azulejo que é usado hoje é esquartelado, isto é, formam-se, se querem, quadrados com talvez 2 metros por 2 metros, e então aí sim põe-se juntas de dilatação. E se há um dano em que, por exemplo, os azulejos começam a soltar-se numa destas áreas, e é para isto que o processo serve, aquilo que viram dos azulejos empurrarem uns aos outros e começarem a soltar-se em bloco, para na junta. Portanto, a junta não é tanto de dilatação, é mais de esquartelamento para impedir que este processo se propague. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, não dá para identificar a pessoa, que tem um número. Gostaria de perguntar, quando possível, como podemos combater os sais solúveis que aparecem em esculturas cerâmicas vitrificadas? Esculturas cerâmicas vitrificadas são esculturas queimadas a 1.400 graus e, após queimadas, por serem grandes, são particionadas e unidas com cola cicador. Os sais brotam por entre essas ligações e também de fissuras nas obras. As obras são ocas, mas foram preenchidas com cimento em sua montagem, em 1980. Poderia ser o cimento? Olha, é preciso fazer uma distinção. De antes em Portugal havia cursos de restauro, só restauro. O restaurador é um técnico, é uma pessoa que sabe fazer as coisas e que aplica e que faz. Pronto. Agora os cursos em geral são de cientistas do restauro. São pessoas que sabem portanto, sabem de ciência e sabem de técnica. Nesses casos, eu nem sou de restauro, sou de ciência de outros campos, mas sou de restauro. Agora, eu não vos sei dar receitas assim no ar. Como eu disse há bocado, cada caso é um caso diferente. Portanto, esse caso que me diz tem que ser estudado aí, tem que se ver o que se passa, tem que se ver qual é a causa que quer contrabalançar, e sabendo a causa, então já se pode dizer o que é que se pode tentar fazer. Mas assim de receita não é possível. Muito bem. Com respeito a essa pergunta, como eu não consigo identificar quem fez, eu também não vou saber de onde é, mas a gente tem no Brasil alguns laboratórios que já trabalham com pesquisa na área de azulejos, né? Em São Paulo, no Rio, no Pará, na Bahia. Então, acho que esse assunto poderia ser um trabalho de alguma pesquisa também, né? A pessoa pode entrar em contato comigo depois, que eu passo alguns contatos da rede da Antecipa. Temos uma pergunta da professora Carla Balzuete, aqui do nosso Centro de Microscopia, Departamento de Física, membro da diretoria da Antecipa. Muito obrigado, excelente seminário. Uma pergunta: a poluição atmosférica das cidades nas últimas décadas não contribuiria para a degradação ou aceleração das degradações? Chuva ácida e outros poluentes? Bem, a resposta é que não sei. Mas costuma-se dizer que, como é que se vai dizer, há uns culpados do costume, que são o cimento Portland, a chuva ácida, etc. Há uma série de culpados do costume, e aponta sempre o dedo a eles. É claro que a chuva ácida não faz bem, isso aí de caras. Se ela pode ou não fazer mal, eu diria que depende dos azulejos, porque a gente vê que azulejos, às vezes há fachadas vestidas com azulejos de várias fábricas, e eles têm um comportamento que é muito diferente, e em parte esse comportamento está ligado à temperatura de cozedura, porque quanto mais alta é a temperatura, aparentemente menos porosos eles são, menos água absorvem, melhor é a ligação entre o vidrado e o biscoito, e mais duráveis eles são. Portanto, a resposta de caras é que não lhe sei dizer. Julguei que me ia perguntar uma outra coisa, mas já agora eu digo, como trabalha em microscopia, não sei se reparou aquelas imagens em que o vidrado está todo separado do biscoito. E quem trabalha com microscopia eletrónica costuma-me perguntar como é que nós conseguimos fazer aquelas secções.
porque quando se corta, aquilo vai se esfarelar tudo. Portanto, o que fizemos foi, com uma seringa, injetámos cola, uma cola fina, na junta aberta que se tinha formado entre o vidrado e a chacota. Deixámos a cola curar e depois é que se fez a secção. Portanto, se lhe pode interessar, é a receita. Obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta do Tiago Costa. O Tiago é químico da Associação Catarinense de Conservação e Restauro. Professor Mimoso, João, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber quais tipos de tintas são utilizadas nas pinturas nos azulejos e se existem diferentes técnicas e ou materiais diferentes na fabricação dos vidrados. Bem, isso dava para mais uma palestra. O vidrado clássico era um vidrado chumbo, que era um vidrado opacificado com óxido de estanho. Portanto, os componentes eram sílica, era areia moída, era um óxido de chumbo, era um óxido de estanho e depois em geral, juntavam sal, portanto, era um fundente, mas nem todos juntavam sal, e juntavam cinzas de plantas que eram, ou de borra de vinho, que eram ricas em potássio. Portanto, este é o vidrado clássico que foi usado até mais ou menos perto de finais do século XIX. Bem, a partir daí, como o óxido de estanho era caro, começou-se a cozer a uma temperatura mais alta para poupar no chumbo. Portanto, começou-se a usar cada vez menos chumbo. E começou-se a substituir o estanho, que era caro, por outro opacificante. Portanto, um deles que foi muito usado, foi o óxido de zinco. E outro opacificante que foi muito usado foi o arsénio, o veneno de rato. Portanto, eu conheço azulejos já do século XX que são opacificados com veneno de rato, só. Quanto à pintura, na origem, as pinturas eram feitas com óxidos, chamam-se os pigmentos de alto fogo, são óxidos que resistem a mais de 1100 graus, o que limita muitas cores. Portanto, o óxido de cobalto dava o azul, o óxido de cobre dava o verde, o óxido de manganês dava uma cor entre o violeta e o castanho, que se chama vinoso, com vários tons, portanto tinha assim uma cor de vinho tinto. Depois havia um pigmento, portanto o óxido de estanho dava o branco. Havia um pigmento artificial que era um óxido duplo de chumbo e de antimónio, que é o primeiro pigmento artificial que foi feito, que dava o amarelo. E creio que não me esqueci de nenhum, esqueci-me de algum. E depois havia várias misturas que davam vários tons de azul, vários tons de verde, castanhos, negro. Portanto, o negro era uma mistura do azul, do vinoso e do que eu me esqueci, que era o óxido de ferro. O óxido de ferro dava uma cor ferruginosa e era pouco usado porque a cor não era estável. Portanto, quando se cozia, tanto podia sair um tom como podia sair outro. Mas quando se misturava ao amarelo, dava um cor de laranja muito, muito bonito. E essa cor já era mais fácil de trabalhar. Bem, quando começou, em Portugal, a pintar o Jorge Colasso, ele começou a usar uns outros pigmentos. Começou a usar esmaltes que tinham pontos que aguentavam temperaturas até 650, 700 graus. Isto dava-lhe uma gama de cores muito mais vasta. Quando vamos a uma temperatura tão baixa, isto é, quando dizemos que vamos cozer a uma temperatura tão baixa, podemos usar, por exemplo, vermelhos, tons de verde, tons de castanho, que não são possíveis em alto fogo. Então, o que é que ele fazia? Fazia um azulejo clássico, com o seu vidro, e a seguir, sobre este vidro, aplicava uma camada de outro vidrado com muito mais chumbo. O vidrado que se amolecia e fundia à roda de 600 graus centígrados. E então pintava sobre com estes pigmentos, que já tinham uma gama enorme de cores. E depois fazia uma terceira cozedura, portanto, tinha havido duas cozeduras, como os azulejos, mas agora fazia uma terceira cozedura num forno de reverberação a 650 graus, para estabilizar este vidrado.
E se quer ver o resultado, pode ver, por exemplo, se nunca esteve em Portugal, pode ver na internet a estação de São Bento do Porto, o interior da estação de São Bento do Porto, que é considerada uma das mais belas da Europa e que foi toda pintada por ele, e onde vê os vermelhos, os verdes, toda a gama de cores que ele usava. Jorge Colasso. Obrigado. Muito bem, dando continuidade aqui às questões. O professor Willi está dando o parabéns pela palestra. O professor Willi, nosso colega aqui da Escola de Belas Artes, do SECOR, do Laboratório da SCOR. Márcia Scorsteganha. Professor João, muito obrigado pela oportunidade ímpares. Parabéns pela maravilhosa palestra. Pergunto, podem haver problemas de composição do material do biscoito ou também na qualidade de pintura, vidrado ou pigmento que venham a causar deterioração do azulejo? Bem, a principal degradação que vem do biscoito e do vidrado é uma incompatibilidade no arrefecimento. Portanto, é muito. Eu tenho estado a trabalhar sobretudo com o século XVI. E o século XVI é muito interessante porque eles não sabiam nada, era tudo por experiência. Portanto, e nós vemos às vezes coisas que correm mal e tentativas para... E, portanto, o problema deles era o seguinte, quando se sobrepõe o biscoito com o vidrado e se faz a cozedura, se o biscoito e o vidrado, depois quando se arrefece, se o biscoito e o vidrado não retraem ou contraem, se quiser, à mesma taxa, então vai haver uma separação entre os dois. Se o biscoito retrai mais do que o vidrado salta fora. É uma coisa que em inglês se chama shivering e que em português se chama descasque. Se o vidrado retrai mais que o biscoito, vai suceder o craquelé. Porque é claro que o biscoito é mais forte, se o vidrado não quer ir, isto é, quer ir mais do que o biscoito pode, então ele vai fissurar com aquelas consequências que nós vimos há bocado. Ora bem, como o biscoito é muito mais fino que o vidrado, como o vidrado é muito mais fino que o biscoito, é claro que no arrefecimento o vidrado vai arrefecer mais depressa, porque o outro tem uma maior massa térmica. Então, muitas vezes, mesmo que eles sejam compatíveis, isto é, mesmo que eles retraiam à mesma taxa, o que sucede é que o vidrado vai sempre craquelar, porque entre o estar quente e entre o estar frio há uma zona em que ele vai tentar contrair mais depressa. E, portanto, ele vai quase sempre abrir um craquelé. O que sucede é que, quando o biscoito retrai, o craquelé fecha, vai fechar. E não se vê a olho nu. E só quando a chacota é molhada é que esse craquelé vai ser o primeiro a abrir, vai ser aquele maior. E se o quisermos ver, se pegar num azulejo que não tem antigo, que não tenha um craquelé, e se o vir ao microscópio, é capaz de ver que, na verdade, o craquelé está lá, só o que é que está fechado. Portanto, materiais que sejam incompatíveis com o vidrado, não sei, não conheço. Ou vice-versa, também não conheço. A principal incompatibilidade tem a ver com a expansão e a retração térmica. Obrigado. Toda esta ciência perdeu-se. Estamos em ligação ou não? Nem eu tenho. Desculpe, eu desliguei meu microfone porque tinha barulho aqui. Desculpe. Não, estou dizendo que a gente está com várias perguntas, mas que infelizmente pelo tempo a gente não vai poder colocar todas, mas a gente ainda tem 10 minutos, eu vou continuar nas perguntas aqui, depois a gente encerra. Tem uma pergunta aqui da Lilian Cruz. Não, antes disso, a Elaine Chagas está pedindo sugestão de teses ou livros que tratem dos consolidantes que podem conviver com sais presentes na chacota e que sempre serão mobilizados nas ações de limpeza. Como é uma sugestão de teses ou livros,
eu vou guardar aqui, eu vou salvar esse chat e vou pedir ao João que me mande isso por e-mail. Eu posso repassar isso para você depois por e-mail, que vai ficar salvo no chat olha, aqui. Luís, Tá Luís, bem? Sim. Luís, repare, passe para a Dória. Ela não conseguiu lá ligar no computador dela, está aqui ao meu lado. A Dória fez a Tá tese bem. dela. A Dória fez a tese dela sobre consolidantes e é a pessoa ideal para responder. Tá bem. Mas não é animadora a resposta, ok? Okay. Tudo bem, pode falar. Mais. Pode falar, Dória. Não vai mandar isso. Não me estava a dizer que ia mandar. Tá bem, tá bom. Pode deixar então. A gente recebe isso por e-mail e eu mando para a Elaine. Pode deixar, tudo bem. Então vamos para frente. A Lilian Cruz está perguntando se a utilização de resina meta-acrílica seria adequada depois da etapa de dessalinização para não degradar o azulejo. Bom, essa pergunta aí, vamos ver, né? Acho que... Isso, eu tenho uma colega que fez um trabalho sobre isso. Eu não sou capaz de responder, mas tenho uma colega, se quiser meter por escrito, que fez um trabalho comparando uma série de colas e, portanto, ela pode responder. Tá bem. Tá, eu vou salvar o chat antes de fechar. Nós estamos cheios de perguntas ainda e a gente já está avançando no tempo. Eu só queria fazer um comentário. Aqui no Brasil, a gente, apesar de, em geral, dizer o Brasil tem pouco azulejo, tudo, não. Nós temos muitos azulejos aí desde o período colonial, né, no Nordeste, na Bahia, em Recife, em Pernambuco, no próprio Pará, no Norte também, né? Em Minas Gerais, aqui na região do Barroco, no Sul também, e também azulejos modernos, como em Brasília, por exemplo, né? Sim, mas é interessante, já agora, só um minuto, é interessante, assim, na Europa só há azulejo a sério em 2 sítios. Em Portugal, que apanha o país todo, e na Andaluzia espanhola, com o centro em Sevilha. Bem, e uma coisa interessante é que os azulejos em Espanha não têm, como em Portugal, o que fazem os azulejos portugueses interessante é a sucessão de estilos. E os estilos foram sucedendo e foram sendo abandonados, de forma que nós podemos datar azulejos pelo seu estilo. Em Sevilha, eles mantiveram todos os estilos. Hoje ainda fazem azulejos como no século XVI. Portanto, eles têm todos os estilos lá em paralelo. E, portanto, os nossos são diferentes. Nós, quando falamos em azulejo e dizemos que Portugal é especial a nível europeu. Porque quando falamos a nível do mundo, dizemos sempre que é Portugal na Europa e o Brasil na América. Muito bem. Bom, então, em função disso, tem uma pergunta. O Fabrício Ernesto é do curso de graduação em conservação e restauração no Instituto Federal de Minas Gerais, aqui em Ouro Preto, né, que tem, em várias igrejas, tem azulejo. A gente sabe que tinha problemas para chegar por causa das estradas, quando vinham de Portugal, mas tem. A Igreja do Carmo, por exemplo, é um grande exemplo. Qual a patologia em azulejo? Qual patologia em azulejo não teria como restaurar, apenas consolidar? Isto é, a consolidação é um restauro, porque sempre que tentamos levar os materiais a um estado mais perto daquele em que eles estariam antes, é um restauro. Portanto, se ele precisa de consolidação, é um restauro. É claro que é um restauro que é relativamente pouco intrusivo. O problema com a consolidação é que é preciso cuidado, se não se vai alterar também as características de adesividade do tardós, portanto, da chacota às argamassas de cal. Está bem? Está bem. Mas a resposta é que sim, mas depende do caso, como digo. Cada caso é um caso diferente e cada caso tem que ser estudado e vocês aí têm meios de estudo e há uma resposta diferente para cada caso. Muito bem. Bom, tem várias manifestações aqui, tem outras perguntas, mas infelizmente nós não podemos avançar com essas perguntas por causa do tempo. A maioria dos participantes estão dando os parabéns pela qualidade da palestra. Agora, ao professor João, né? Às vezes eu ainda vou chamar mimoso, mas pode deixar que eu vou
mudar. E diga aos palestrantes, desculpe, e diga aos assistentes que agora eu vou almoçar. Está bem? Ah, pois é. Para Então, nós é hora do almoço. pois é, nós estamos encerrando. Então, eu queria ressaltar, né, essa contribuição muito grande aí da sua pesquisa e dos seus colaboradores para a questão desses culpados de costume, né? A gente já viu um caso aqui semelhante no caso da apresentação da professora Tereza, que falou, né, dos vilões, do mal, do bom e do vilão, no caso dos micro-organismos, e nos parece aqui que essa visão muito comum de se colocar a culpa, né, no cloreto de sódio, acho que foi muito bem esclarecida pela questão das pontes de sílica amorfa aí entre o biscoito e o vidrado, né? Essa criminalização, então, do cloreto de sódio, então, saiu um pouco do foco, mas vocês vejam que é um trabalho de pesquisa, de simulações e de tentativas, né, em laboratório, com uso de técnicas como microscopia eletrônica, com o entendimento das questões químicas e das questões físicas, e também até da influência dos micro-organismos, né, de uma visão mais ampla dos poluentes. Eu queria agradecer muito. E, Luís, se forem, como digo, dê a todos, eu não sei se vai dar a apresentação, mas dê a todos o nome da tese da Lourdes, se quiserem eu mando-lhe. Sim, estão perguntando aqui. Tem gente perguntando aqui o nome da tese. Eu vou recolher. Pronto, pode me mandar por e-mail, eu vou mandar para as pessoas que pediram, porque eu vou salvar o chat aqui logo assim que a gente encerrar a apresentação. Ela está disponível para download na internet. Tá bem. Todos os trabalhos que nós fazemos envolvem várias especialidades. Portanto, são multissetoriais. E essa tese tem também uma introdução muito boa, acho eu, sobre as técnicas de produção do azulejo desde o século XVI até o século XIX. Que ótimo. Com os fornos, com as cozeduras, tem tudo, ok? Ok, pode deixar então que assim que vocês mandarem, eu vou agora eu já treinei como que eu salvo esse chat, aí a gente pode continuar os contatos. Antes de eu finalizar, eu queria só apresentar mais um slide aqui, professor, João, se me permite, que é o seguinte, é só para mostrar a dimensão da nossa rede, que nós estamos falando aqui da rede Antecipa, ela está vinculada à rede europeia. Então, nós temos aqui vários laboratórios na Europa, né? Inclusive o LINEC e o laboratório Hércules, que são dois grandes parceiros nossos aqui. Nós temos a Smithsonian Institution nos Estados Unidos, o Instituto Getty de Conservação na Califórnia, a Universidade Nacional Autônoma do México e aqui no Brasil, a Antecipa, representada aqui, né, por esse ponto aqui no Brasil. Vocês vejam que a vantagem de ser membro da Antecipa é que a gente vai congregar, e já congregamos laboratórios nos mesmos moldes da rede europeia, né? Nós temos laboratórios já no Pará, na Bahia, aqui em Minas Gerais, na UFMG principalmente, mas também em outras cidades como Ouro Preto, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. A nossa expectativa agora, gente, nós vamos entrar em contato com todos que estão inscritos nesse ciclo de webinars, pedindo que vocês, por gentileza, por favor, filiem-se à Antecipa. Nós estamos fazendo uma oferta especial de R$30 por ano para os estudantes de graduação, R$45 para os estudantes de pós, o que vai ajudar a gente na organização desses seminários e a dar representatividade que a Antecipa necessita em termos de dimensionamento ao longo do Brasil. Nós já temos interesse, como eu já citei antes, de colegas da Argentina, do Peru, e a expectativa é que a gente possa, então, crescer para organizarmos o nosso atendimento à nossa comunidade, em termos de laboratórios fixos, laboratórios móveis, acessos digitais, acesso às coleções, para que a gente possa, então, com base nessa experiência europeia e com base nessa colaboração em que a gente já é parte, né, que a gente já é parceiro dos laboratórios europeus e dos norte-americanos, a gente então poder avançar com a função e a missão da Antecipa. Eu volto então a agradecer muito ao João. Luís,
se ainda me estão a ouvir. Sim, Eu não ouvi todos os nomes que disse, mas dos nomes que disse, vai um beijo para a Thaís. Sim, a Thaís está aqui. Está aqui, tá aqui. E vai um beijo para duas Elianes que estão aí que eu conheço. Ok? Eu vou passar a palavra. Deixa eu só dar uma palavra para a Thaís aqui. Ó. Pronto, a Thaís pode dar uma palavra para a gente, que eu até tinha convidado que ela pudesse falar. E aí a gente já encerra. Thaís. Luiz. Oi, João. Tudo bom? Olá, Thaís. Como vai? É uma alegria enorme poder ouvir você, assistir a apresentação. Parabéns, foi fantástica, como sempre, e importantíssima em termos de tantas informações que influenciam diretamente na maneira de preservar a azulejaria. A gente conversa há muito tempo sobre isso, né? E a gente vê que a cada ano que passa, os estudos eles evoluem cada vez mais e trazem grandes contribuições. Parabéns, João. Muito obrigada, Luiz. O webinar está maravilhoso. Ainda espero que venha cá fazer um período connosco algum dia. Irei, com certeza. Irei, com certeza. Sim. Olha, gente, temos um microscópio eletrónico novo, de efeito de campo. Está ótimo. Que bom. Vou, sim, com certeza. Bom, então, gente, eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar o webinar ligado, porque eu tenho que salvar o chat, ver a organização aqui. Mas eu agradeço a todos os participantes. Convido todos a visitarem o site da Antecipa. Eu já mandei vamos entrar em contato com todo mundo. Mostramos agora a dimensão da nossa associação. Muito obrigado, João. Obrigado, Thaís, pelos comentários. E agradeço a todos, então, pela participação. Vamos encerrando aqui, então. Obrigado e bom almoço, bom apetite aí, João. E a Dória também que contribuiu. Um abraço. Adeus. Até mais. Adeus.